Boa tarde a todos, um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer à Comissão Científica por ter dado meu nome para essa palestra. Porque a prática regular de exercício físico é uma polipílula. Pela primeira vez eu tenho um conflito de interesse. E pela primeira vez eu tenho um conflito de interesse, porque eu uso essa polipílula, mas mais do que usar essa polipílula, eu prescrevo no meu receituário essa polipílula para os meus pacientes. Mas eu confesso aos senhores, eu prometo aos senhores que eu não vou usar da minha opinião pessoal. Espera aí, que esse mouse está me... Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Vou por aqui. Não vai atrapalhar, porque o que eu montei no meu roteiro não tem uma opinião pessoal, mas sim baseada em evidências. Primeiro, eu vou começar falando do conceito de exercício físico. Para falar sobre polipílula e exercício físico, eu preciso que vocês entendam o conceito e os efeitos no sistema cardiovascular e metabólico. Depois disso, a gente vai falar do papel do exercício na prevenção primária e na prevenção secundária, com seus principais desfechos. Em relação ao conceito do exercício físico, quando a gente fala de exercício, nós estamos falando de uma atividade física planejada, estruturada, repetitiva. É uma atividade que tem um objetivo, e esse objetivo é que eu melhore ou que eu mantenha um ou mais componentes da minha aptidão física, que podem ser mais diversas, desde uma aptidão relacionada à parte cardiorrespiratória, morfológica, muscular, metabólica, motora. Mas se eu tenho um objetivo e se ela é estruturada, eu preciso usar o princípio da prescrição de exercício físico. Então, eu preciso conhecer o princípio FIT, que nada mais é do que frequência, intensidade, tempo, tipo do exercício que eu quero. E por quê? Porque se eu vou fazer esse exercício físico, eu tenho que saber o que eu quero com aquele meu paciente. Eu posso ter um paciente sarcopênico, eu posso ter um paciente que quer fazer um treino de endurance, eu preciso conhecer o princípio da prescrição de treinamento. Não somos nós médicos que vamos fazer isso no dia a dia, mas nós precisamos conhecer. E quando nós falamos do exercício físico e seus efeitos no sistema cardiovascular e metabólico, aí são os mais diversos. E eu vou tentar trazer bem resumidamente para os senhores os principais efeitos e mecanismos que nós temos no sistema cardiovascular e metabólico. Nós sabemos que o exercício físico, ele libera uma série de substratos de energia na corrente, via ativação simpática, glicose, ácidos graxos livres, triglicérides que são usados no nosso músculo. E como é que isso se resume? Se resume em melhora de perfil lipídico, melhora de sensibilidade à insulina, melhora de captação da glicose independente da insulina, melhora de glicemia. Com isso, nós temos menores desfechos cardiovasculares. O exercício físico, o treinamento físico, o efeito crônico do exercício diminui a inflamação crônica sistêmica. A gente sabe que ele diminui as lipoproteínas oxidadas. A gente sabe que ele diminui marcadores inflamatórios. O exercício melhora a integridade celular. E dentro dessa integridade celular, acredito que uma das mais importantes seja a integridade celular endotelial. Nós sabemos que o exercício ele melhora, aumenta as células angiogênicas, ele aumenta a angiogênese, ele diminui a neoíntima, ele tem ações fantásticas relacionadas à diminuição do estresse oxidativo, de espécies reativas oxidativas, diminuindo vasoconstrição. O exercício melhora a função endotelial. A gente sabe que a maior parte das doenças cardiovasculares, nós temos disfunção endotelial. O exercício reverte essa disfunção endotelial. O exercício aeróbico, ele promove um shear-stress nas nossas artérias, que aumenta a síntese de óxido nítrico, promovendo vasodilatação e biodisponibilidade de óxido nítrico. E isso também acontece com exercício resistido, a gente acredita nisso, que a vasodilatação após a contração muscular promova também esse shear-stress com melhora na função endotelial. Além disso, exercício físico também tem efeito antiarritmogênico. A gente sabe que o exercício promove um balanço autonômico. Eu tenho aumento da atividade nervosa vagal, eu tenho uma diminuição de receptores beta-2 adrenérgicos. Nós conhecemos e sabemos que quem é treinado habitualmente tem uma frequência cardíaca mais baixa para cargas submáximas e em repouso. Então, o exercício físico tem essa capacidade de modular o sistema nervoso autonômico. Dito isso,
é claro que eu volto naquele slide em que a gente precisa saber prescrever esse exercício, porque não é todo exercício que age da mesma forma. Então, a depender do que eu vou prescrever para o meu paciente, esse exercício pode atuar mais ou menos em um desses sistemas, seja metabolismo, muscular, função vascular ou na própria função cardíaca. Mas fato é que todo e qualquer exercício atua nesses sistemas. Então, mesmo que eu não saiba exatamente qual vai fazer a maior ação, todo e qualquer exercício vai atuar nesses mecanismos. E o que isso ocasiona em relação a exercício na prevenção primária? Eu fiz um resumo, porque seria impossível trazer todos os trabalhos. Mas, para vocês terem uma ideia, exercício físico reduz a pressão arterial sistólica de -4 até 8,24 milímetros de mercúrio, muito mais do que muitas medicações. E a pressão arterial diastólica de 2,5 a 4 milímetros de mercúrio. Aumenta HDL, reduz triglicérides, reduz gordura corporal, intraabdominal, necessidade de insulina, melhora a tolerância à glicose, nós vimos lá, tem mecanismos celulares que respondem a isso, reduz a agregação e adesividade plaquetária, reduz a inflamação. Previne a ocorrência inicial de um evento e maiores níveis de aptidão física, reduz taxa de morte por doença coronariana, reduz taxa por doenças cardiovasculares gerais, AVC, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólica, osteoporose, câncer de bexiga, mama, cólon, endométrio, pulmão, vesícula. Seria impossível trazer todos os trabalhos que demonstram isso. Associado a isso, esse trabalho do Dr. Myers é clássico, mostrando o sedentarismo como um fator independente. Se eu tenho fatores de risco como hipertensão, DPOC, diabetes, fumo, obesidade ou colesterol ou dislipidemia, independente de qualquer fator, se eu sou uma pessoa com menor capacidade funcional, eu morro mais. E é por isso, e por diversos outros trabalhos que a literatura nos trouxe, que a capacidade funcional hoje, para nós que trabalhamos na área de exercício, é tida como um novo sinal vital. Nós precisamos conhecer a capacidade funcional dos nossos pacientes. E aqui um gráfico clássico para também finalizar essa parte da prevenção primária. Eu não preciso ser atleta. Se eu faço atividade física baseado no que a OMS nos diz, de 150 a 300 minutos de atividade moderada, ou 75 a 150 minutos de atividades vigorosas por semana, eu tenho uma redução nos meus desfechos, e não é pouco. A redução da doença cardiovascular é de 19% a 25%, e o risco de mortalidade total, uma redução de 15% a 31%, só se eu alcançar esse nível de atividade física da OMS. Em relação à prevenção secundária, o que o exercício, realmente a gente já sabe que o treinamento físico é capaz de fazer? Quando a gente fala num paciente que já tem a doença, a gente sabe que o exercício é capaz de atuar naquela placa que o paciente tem. Ele diminui a área necrótica, ele aumenta a elastina e colágeno, ele diminui o acúmulo lipídico da placa, ele estabiliza aquela placa. Exercício físico tem uma capacidade vasodilatadora incrível. Ele aumenta o diâmetro luminal, ele aumenta a possibilidade de vasos colaterais e a neoangiogênese. Isso na doença coronariana. E uma outra doença que eu quis trazer, para vocês terem uma dimensão do papel do exercício físico, foi a insuficiência cardíaca. Porque enquanto uma mais mata, a outra nós sabemos que é o desfecho final da grande maior parte das doenças cardiovasculares. E na insuficiência cardíaca, se a gente parar para pensar na fisiopatologia da doença, o exercício físico é capaz de atuar em quase toda a cascata fisiopatológica. O exercício físico ele melhora o balanço autonômico, eu já falei isso, e nós damos beta-bloqueadores. O exercício físico ele diminui a renina, a angiotensina, a aldosterona, e a gente dá uma medicação para isso. O exercício melhora a inflamação, ele tem atuação nas citoquinas inflamatórias. O exercício físico melhora o nosso músculo. Com isso, nós temos uma melhora da extração do oxigênio, a gente melhora a sarcopenia. A gente sabe que o nosso paciente com insuficiência cardíaca vai ter o sofrimento relacionado à caquexia cardíaca.
Exercício físico melhora endotélio de uma forma fantástica e na insuficiência cardíaca isso não é diferente. Além disso, a gente tem todo o trabalho muscular respiratório que o exercício é capaz de fazer e como desfecho final nós temos diminuição de frequência cardíaca de repouso, de pressões de enchimento e a possibilidade de melhora de débito cardíaco. Portanto, é por isso que exercício físico e a reabilitação cardíaca baseada em exercício físico é classe 1, nível de evidência A nas nossas diretrizes. É boa prática médica nós indicarmos exercício físico e reabilitação cardíaca para os pacientes com doença coronariana e insuficiência cardíaca. E é por isso que querem colocar ele em pílula. Me perguntaram, ele é uma polipílula? Por todos esses mecanismos que eu demonstrei para vocês, eu não tenho dúvidas, mas querem colocar ele num comprimido. Essa reportagem saiu no Medscape, são pesquisadores fazendo trabalhos em animais, tentando mimetizar o exercício físico para aumento de massa muscular e também na composição corporal. Eu confesso aos senhores que eu ainda sou um pouco cética quanto a isso, porque eu acho muito difícil que a gente consiga colocar todos os efeitos do exercício físico numa única pílula. E mais do que isso, porque eu não falei para os senhores todos os outros efeitos que o exercício físico tem em relação à nossa parte do sistema nervoso central e saúde mental. Exercício diminui a ansiedade e depressão e todos vocês sabem disso. Melhora a função cognitiva, melhora a sensação de bem-estar, melhora a qualidade e eficiência do sono. Mas eu acho que mais do que isso, quando nós falamos de treinamento físico, e eu não falei em nenhum momento sobre isso, e é por isso que eu sou tão cética de colocar ele dentro de um comprimido, exercício físico promove relações interpessoais. Aqui está o meu marido e seus dois amigos que vão correr a maratona, e durante um treino de maratona, quem faz isso sabe o quanto difícil é você participar desses treinos longos. Se você não tiver essa relação interpessoal, se você não tivesse seus amigos te dando força e tendo um momento de descontração, muito difícil que você consiga. Nenhuma pílula vai nos dar a relação interpessoal que o treinamento físico faz. Por isso, eu queria deixar como mensagens finais 3 pontos que eu acho fundamentais. Capacidade funcional é considerado um novo sinal vital. Nós precisamos conhecer a capacidade funcional dos nossos pacientes. Isso muda desfecho. Prescrição de exercício físico faz parte da boa prática clínica e nós médicos, os nossos pacientes nos escutam. Precisamos saber falar de exercício físico e deve constar em receituário médico. Muito obrigada. Obrigado, Luciana, ótimo.